Fala aí pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é isso aí pessoal, estamos agora na nossa sétima aula aqui do projeto GTA, tá? E na aula de hoje a gente vai criar um sistema de hora, né, de horário aqui para o nosso jogo, tá? E antes da gente começar aqui, eu quero pedir perdão pela demora, né, das aulas, tá? Já fazem 2 dias aí que eu não posto, mas aqui estamos, tá? E vamos continuar aqui o nosso projeto que está ficando cada vez mais incrível. Então vamos começar aqui criando o sistema de horas. Então a gente criou aqui o HUD, né, nas aulas passadas, e você vê que ali o horário ali, né, está parado, tá? Então a gente vai fazer esse horário funcionar, e para isso a gente vai criar aqui um novo componente aqui dentro da Unreal, né, e que esse componente, essa área aqui da Unreal específico, né, é o que vai dar a possibilidade da gente criar variáveis, tá? A gente vai criar algumas variáveis, e essas variáveis, elas são chamadas de permanentes, né, ou persistentes. Por que tem esse nome? Porque elas perduram, né, elas duram ali em todo o level em que você está. Então, se você carregar um mapa, né, um nível, um level, tá, um novo mapa, e você chamar essas variáveis nessa área que a gente vai criar agora, né, que é chamada de Game Instance. Então, nessa área a gente vai poder colocar qualquer função, qualquer evento, qualquer programação que a gente queira, inclusive criar novas variáveis, tudo que você quiser você pode colocar nessa área, e que quando você chamar essa área, né, essa variável, né, tudo relacionado a essa área, você vai ter essas variáveis, essas funções, elas vão permanecer durante todo o teu jogo, tá? Então é nessa área que a gente cria ali o sistema de score, né, para o teu jogo, né, para o teu sistema ali, né, um sistema de score, sistema de tempo, de vida, em que você pode mudar de mapa, de níveis, e esses valores ali vão permanecer durante todo o teu jogo. Então, para criar esse Game Instance, a gente pode vir aqui em Edit, Project Settings, que é as configurações do nosso projeto, e podemos vir aqui também em modos e mapas, e vai estar aqui, ó, na última opção chamada de Game Instance. Por padrão, ele já vem com esse Game Instance, né, que é esse default aqui, e a gente pode criar um nosso, né, um novo Game Instance pra gente, vindo aqui nesse mais, Create New, e aqui na pasta Blueprints a gente pode colocar aqui, ó, criar um outro Game Instance. A gente pode dar um nome aqui, qualquer nome, né, vou colocar como projeto Game Instance, beleza? Instance, aqui na pasta Blueprints, e podemos vir aqui em OK. Então ele criou aqui pra gente um novo Game Instance, e é aqui nessa área aqui, nessas janelas, que a gente vai criar as nossas programações, que serão as variáveis ou qualquer tipo de programação, funções, macros, tudo de forma permanente. Elas vão durar ali durante todo o nosso jogo. Beleza? Então a gente vai começar aqui criando a primeira variável, que vai ser a do tempo, né, da hora aqui do jogo. Então a gente vai criar aqui, vai ser, eu vou escrever em inglês mesmo, tá? Que é time. Você pode escrever horário, hora, tempo, qualquer nome aqui relacionado a isso, beleza? E aqui no time a gente vai mudar aqui, ó, para float, beleza? Então tá aqui o nosso tempo, e a gente vai começar aqui chamando um evento, que é o evento init. Esse event init, porque é aqui que ele vai iniciar quando a gente for dar o play no nosso jogo. Então nesse event init a gente vai criar aqui também uma nova função. Essa função aqui, ele vai calcular o nosso tempo. Então eu vou escrever aqui, ó, como timer, e a gente vai chamar esse time, que é o nosso tempo, e a gente vai adicionar. Então vamos adicionar aqui, ó, float mais float. A gente vai adicionar algum valor, vou deixar de 1, tá? Por que 1? Porque é o valor ali como se fosse os segundos do jogo, né? E a gente também vai pegar o time novamente como um set, para quê? Para ele pegar o tempo e acrescentar a essa mesma variável. Então ele vai somar na mesma variável, que é a variável do nosso tempo. Então ele vai acrescentar 1, a variável tempo, e a gente vai fazer uma verificação aqui, que quando ele atingir um valor máximo, né, em minutos, a gente vai trabalhar com minutos aqui. Então se ele atingir um valor máximo, ele vai zerar esse tempo. Então se ele atingir, por exemplo, as 24 horas, né, até chegar meia-noite, ele vai zerar e vai começar da meia-noite em diante. Beleza? Então a gente vai pegar aqui um maior ou igual, para ele fazer a verificação se ele for maior ou igual a um valor que a gente vai colocar aqui. Então a gente vai chamar um branch para ele fazer a verificação, e se for maior ou igual a um valor que a gente vai colocar, ele vai voltar para 0.
Beleza? Então ele vai voltar para 0 se o valor for maior ou igual que 1440. Por que 1440? Como a gente está trabalhando com minutos aqui dentro do jogo, então quando ele atingir o minuto 1440, que equivale a 24 horas, tá? Ele vai voltar para o 0. Então se você for abrir aqui a calculadora e for pegar aqui 1440 dividido por 60, vai dar 24 horas, beleza? Então assim que atingir esse valor, ele vai zerar para meia-noite, que no caso aqui ele vai parar em meia-noite. Beleza? Então, para fazer funcionar essa função, basta a gente vir aqui no event init e vamos pegar também um set timer by function name. Esse set timer, ele vai criar um tempo que ele vai ficar rodando constantemente. Ele é diferente de um event tick, que ele vai calcular todo instante, porém, esse aqui, usando esse set timer, ele é melhor do que o event tick. Por quê? Porque ele pesa menos, né, na parte de processamento do jogo, né, na parte de otimização ele é melhor. Por quê? Porque ele vai calcular o tempo aqui constantemente de acordo com o tempo que a gente for colocar ele aqui. Então eu vou pegar o nosso nome aqui do timer, que é o nome da nossa função, e vamos colocar aqui na function name, né, que é o nome da função. Então, nossa função está aqui. Então a gente vai pegar esse nome e vai colocar aqui, porque é aqui que ele vai reconhecer a função e vai fazer ela funcionar, né, sem precisar arrastar ela para cá. Porque se você arrastar ela para cá, a função para cá, ele não vai calcular a todo momento. Ele pode calcular no primeiro instante e depois ele para. Então o set timer ele funciona basicamente para fazer funcionar a todo momento. E para fazer ele funcionar a todo momento, ele precisa estar marcado aqui como looping. A gente precisa marcar como looping, porque aí ele vai ficar rodando constantemente o tempo todo. E aqui no tempo, né, aqui no time, a gente pode colocar de 1, que a cada 1 segundo ele vai lá e atualiza essa função. Ou seja, ele acrescenta aqui um novo valor ao tempo. Certo? Então criamos aqui o nosso tempo, então eu posso comentar aqui, ó, esse aqui vai ser o hora do jogo. E o que é melhor desse game instance é que ele vai pegar essa variável time e a gente pode chamar ele a qualquer momento. A gente não precisa necessariamente do player, do character ali para poder chamar essas propriedades, tá? Que também fazem parte do jogo, beleza? Então, criado aqui o nosso sistema de tempo, de hora, né? Então agora a gente vai vir aqui para o nosso... Ele acabou criando aqui a pasta, mas depois a gente exclui. Então aqui na pasta Blueprints, a gente vai abrir o nosso UMD, né? E vamos abrir o nosso HUD principal. Então está aqui o nosso HUD. Então para colocar aquela função ali de horário, de hora dentro desse texto, a gente vai dar um clique no texto. E vamos procurar aqui em Text. Vamos vir aqui nesse botão chamado de Bind. E vamos criar um binding para ele. Que aí ele vai criar uma função aqui dentro, ó, que é essa função aqui. A gente vai pegar e vamos renomear aqui como timer. Ok? Então, timer. Então agora a gente vai chamar aquela game instance, que ele está aqui. Então vamos chamar o game instance. Então vamos chamar o cast to... Vamos chamar projeto game instance. Ele está aqui, ó, projeto game instance. E aqui no objeto a gente vai chamar getGameInstance. Está aqui, ó, em game getGameInstance, tá? Então está aqui o nosso, chamamos o cast, que é o nosso GameInstance. Então agora a gente pode chamar essa variável time, que aí ele vai exibir aqui, ele vai aparecer pra gente aqui dentro do nosso HUD. Então a gente vai chamar o getTime, que é a nossa variável aqui, né, que a gente criou para hora. E está aqui. Então está aqui a nossa variável time. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa variável e vamos dividir esse tempo que está aqui em minutos e em horas, né, e minutos. Então a gente vai dividir em horas e também em minutos. A gente vai separar um do outro. E para isso a gente vai pegar aqui dois valores. Então a gente vai dividir esse tempo aqui. Então float divide por float, que é a barrinha, né, que é a divisão. E também a gente vai pegar a porcentagem do float. A gente vai pegar essa porcentagem aqui também desse tempo. Então a gente vai dividir por 60 e vamos pegar aqui a porcentagem em 60 também. Então só com isso a gente vai separar um valor do outro, no que no caso vai ser a hora e também o minuto.
Então temos aqui, dividimos e pegamos a porcentagem. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai somar aqui com o integer, então a gente vai chamar um integer mais integer, que no caso é esse int mais int. Por quê? Porque a gente vai converter esse valor que está em float para um valor que está em integer. E para isso é só a gente arrastar o valor float aqui do integer, que ele vai gerar para a gente esse truncate. Então esse truncate nada mais é do que um componente aqui na Unreal que ele vai arredondar o nosso valor que está em vírgula, ele vai arredondar mais próximo aqui do valor inteiro. Então se você encostar aqui no truncate, ele está falando aqui que ele vai arredondar essa entrada do tipo A, né? Ele vai arredondar para 0 e vai truncar a parte fracionada, né? Então, ou seja, ele dá o exemplo ali, né, de menos 1.6, ele vai arredondar para menos 1. Então, se o valor for positivo, né, 1.6, ele vai arredondar para 1. É sempre jogando, tendendo mais para o 0, tá? Então, a gente vai somar por 100. Por que 100? Porque ele vai transformar, ele vai acrescentar alguns valores para dar ali o nosso sistema de hora e também de minuto. Então a gente também vai pegar, a gente vai copiar esse mesmo procedimento aqui também nos minutos. Beleza? Então está aqui o truncate. E vamos somar aqui por 100. Então agora, basicamente, é a gente separar um do outro. Então a gente vai pegar aqui um get substring, get substring. Então o que serve esse cara aqui? Basicamente ele vai separar um valor do outro, né? Ele vai separar ali em horas e também em minutos. Então a gente vai ligar esse source aqui, que ele vai converter de um integer para um string. E aqui, ó, ele vai começar no 1. E o valor aqui, o tamanho dele, o total vai ser de 2, né? De duas casas ali, que vai referenciar ali a hora e também o minuto. Ele também vai copiar aqui embaixo também, que é os minutos. Em cima são as horas, embaixo são os minutos. E pegamos aqui o substring. Então agora a gente vai dividir esse valor aqui usando os dois pontos, né, relacionados à nossa hora. Então a gente vai pegar um append, igual a gente fez, né, na aula passada. Esse append ele vai dividir o valor com o outro. Então a gente vai adicionar um novo pin aqui. A gente vai ligar esse aqui e vamos colocar aqui dois pontos. Por quê? Então agora vem a nossa explicação. E vamos converter, né, o string para um texto para ele exibir no nosso tempo, aqui na nossa HUD. Então agora vamos à explicação. Então basicamente ele vai pegar o tempo, que é a nossa variável. A nossa variável está aqui. E se ele chegar a 1440, ele vai zerar. Então ele vai pegar esse tempo, ele vai dividir por 60. Vai arredondar para valores inteiros, porque o número está quebrado. Se a gente utilizar números quebrados, ele não vai dar certo aqui na hora, né? Porque a gente não está usando segundos, a gente só está trabalhando com horas e minutos, tá? E ele vai pegar esse valor, esse truncate, né? Ele vai pegar o valor que está dividido, vai arredondar o máximo para valores inteiros e vai adicionar mais uma casa decimal, que no caso é esse 100 somado, e vai pegar esse get substring, que ele vai separar para a gente, ele vai alinhar os valores para duas casas, né? E vai transformar em horas e minutos. É basicamente isso. E também esse aqui, no caso esse aqui vai ser os minutos. Ele vai pegar a porcentagem desse tempo, vai transformar também em... Ele vai separar, né? E também vai fazer o mesmo procedimento, adicionando duas casas a nosso sistema de hora. E esse append nada mais é do que separar a hora, que ele vai ficar aqui no A, com dois pontos, né? Que a hora tem os dois pontos. Ele vai separar com o valor de baixo, que também é os minutos. Então se a gente der o play, está aqui, ó, ele vai começar aqui no meia-noite. Beleza? Então tá ali, ó, 05, meia-noite 6, 7. E pra gente colocar o valor que a gente quer, o horário que a gente quer ali, personalizado, basta a gente vir aqui no Game Instance, vindo aqui na variável Time. E aqui, como está 0, ele vai interpretar como meia-noite, né? Ele vai zerar tudo, então aqui está meia-noite. Então se a gente colocasse, por exemplo, um valor acima do que a gente colocou aqui, ó, 1440. Então se a gente colocasse 1450, né, que é um pouco acima, ele vai validar e vai
não vai deixar, né? Ele vai dar um erro ali, mas ele não vai chegar a bater nesse valor. Então a gente vai colocar um valor menor que 1440, então por exemplo 700, que aí ele vai calcular ali como 11h40. Então, por exemplo, eu quero meio-dia, então eu vou pegar esse valor. Então aqui ele está falando, né, os minutos para as horas, então 1440 equivale a 24 horas. Então se eu quisesse meio-dia, eu colocava 12, que aí dá 720. Então eu vou voltar aqui para Unreal e eu vou colocar aqui na nossa variável time 720. Está aqui meio-dia, beleza? Então é basicamente isso, pessoal. Aqui você pode colocar a hora que você quiser. 800. Então aqui você coloca o valor que você quer. E eu posso até limitar essa variável para ele bater aqui do 0 até 1440. Então para isso eu vou colocar aqui, ó, nesses dois valores, ó, tem o slider range e o value range, né? Eu vou colocar aqui como 0 e o máximo aqui 1440. Aqui também eu posso colocar 1440, beleza? E ele já limita aqui pra gente, ó, entre 0 e 1440. Então, basicamente, ele vai ignorar essa parte aqui que tem depois da vírgula, né? Que é os valores fracionados, e vai converter pra gente. Ele vai separar em duas casas pra gente, que é da hora e o minuto, e vai basicamente limitar, né, o nosso horário ali, para quando bater, por exemplo, no 60, ele não chega a bater no 60, ele já vai direto ali, que no caso é o 15, né, as 3 horas. Então, ó, 56, 57, 58, 59 e 15. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né, como que funciona aqui o nosso sistema de hora aqui dentro do jogo. Aqui eu vou colocar 720 e está aqui, basicamente é isso. Então é isso aí, pessoal, basicamente é isso na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, demais desse sistema. E se você gostou, peço que deixe o like, né, de vocês para demonstrar o teu apoio. E também faça um comentário aqui se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa relacionada a essa aula. É só deixar aqui nos comentários que eu vou ler, tá? E vou estar ajudando vocês aí o máximo possível. E também, caso for possível, né, se torne membro aqui também nesse botão azul logo abaixo para vocês receberem, né, os benefícios aqui, né, da nossa área exclusiva de membros, como algumas aulas exclusivas que eu vou lançar, né, daqui a alguns tempos, daqui a algumas semanas, né, quando a gente terminar essa parte de aulas gratuitas, algumas aulas vão ser dedicadas aos membros. Então, se vocês quiserem acompanhar todas as aulas, né, tudo do começo ao fim, se torne membro, né, para vocês receberem todas as aulas e os benefícios extras também que eu coloquei aqui também, clicando nesse botão seja membro, você poderá ver quais são os benefícios, tá? E aí é só escolher o nível em que mais te agrada, né, para poder receber esses benefícios, ok? Então muito obrigado a vocês que chegaram até aqui no fim, agradeço aí pelo apoio, todo o apoio de vocês, tá? Então é isso aí, então eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.